paz do Senhor para a igreja, amém? Quero deixar mais uma passagem aqui para os irmãos, no livro de Mateus, capítulo 25, cujo título é a parábola das 10 virgens. Está assim na palavra de Deus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos dos vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A palavra aqui já começa dizendo que as virgens eram 5 loucas e 5 sábias. Ou seja, todas as 10 eram virgens, sendo que 5 eram prudentes, 5 a Bíblia vem dizer que eram loucas, ou seja, desapercebidas, né? E a palavra vem dizer que elas tomaram as suas lâmpadas, né? E não levaram azeite consigo, ao contrário das 5, né, que eram prudentes, que levaram as suas lâmpadas, mas também levaram azeite de reserva. Ou seja, a diferença está aí. Como você está se preparando? Se você está se preparando, né, com amor, com carinho, se você está se preparando com prudência, porque as outras se prepararam, não, foram de qualquer maneira. E de qualquer maneira não é possível você servir a Deus. Não se serve a Deus de qualquer maneira. E quando chegou a demora do noivo, a Bíblia vem dizer que elas adormeceram. E de repente alguém gritou: aí veio o noivo. Elas se levantaram às pressas, aquelas prudentes, as suas lâmpadas estavam se apagando, mas elas ainda tinham azeite de reserva para manter as suas lâmpadas acesas. E as outras não, as suas lâmpadas estavam apagando e elas não tinham reserva para colocar nas suas lâmpadas. E ela chegou para as outras 5 e falaram: dai-nos dos vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. E elas falaram: não podemos dar para vocês, porque se der para vocês, acaba que todos nós ficamos sem. Todos nós acabaremos ficando sem azeite. Então vai ir diante é o que vendem. E quando elas saíram para buscar o azeite, se abriu a porta. E aquelas 5 mulheres prudentes entraram. E quando as outras 5 chegaram, encontraram o quê? A porta fechada. E elas bateram, e ele respondeu: que não vos conheço. Ou seja, nós somos conhecidos pelo azeite, porque o azeite significa a presença de Deus. O azeite é a presença de Deus na nossa vida. Então ele, para nos reconhecer, ele tem que ver a presença de Deus, sentir o cheiro do azeite que exala nas nossas vidas. Aquelas prudentes foram prudentes até nisso. Quando as outras falaram: dê-nos dos vosso azeite, elas também foram prudentes em falar: não, porque se nós darmos do nosso azeite, possa ser que ficamos sem azeite junto com vocês. Então, ide antes e comprai. Por que não buscou antes? Por que não se encheu da presença antes? Por que não se preparou? Temos que estar preparado para quando o noivo chegar. Muitas das vezes a pessoa só quer o nosso azeite emprestado. Mas buscar o azeite contigo, eles não querem, mas querem o seu azeite emprestado.
é quando você vai para a igreja numa campanha, é quando você vai para o monte também numa campanha, sempre tem um que fala assim, leva essa peça de roupa, leva esse pedido, queima lá para mim também, ora por mim, ora pela minha família, mas o azeite emprestado querem, mas não querem buscar o azeite contigo. Chegar para você e falar qual é o dia do culto na sua igreja, qual é o dia do culto que é, assim, separado para o culto, para o dia da libertação, para o dia da cura, qual é o dia, porque com o dia que você for, você me chama que eu vou também, ou seja, me chama para buscar o azeite junto contigo, mas não, eles preferem que você empreste o seu azeite. Mas a Bíblia vai relatar que, certa vez, uma mulher foi até o profeta e falou para ele, profeta, agora vem um credor querendo levar os meus 2 filhos para ser escravo, e o meu marido serviu ao Senhor. E o profeta falou, o que tens em casa? Ela disse, tua serva não tem nada, a não ser uma pequena botija de azeite. Ou seja, ela poderia não ter nada, mas a presença de Deus ainda estava dentro da sua casa. E o profeta foi lá e falou, pega vasos emprestados, não poucos, porque o milagre ia ser grande na casa daquela mulher. Ou seja, você pode até pegar vaso emprestado, mas o azeite você tem que buscar. O azeite é por tua conta. E Deus pode até multiplicar o seu azeite, mas desde que você tenha vasos, desde que você tenha a vasilha, ou seja, você vai buscar a presença de Deus, mas é para você. Você tem que ser o templo, você tem que ser o vaso para se encher desse azeite. Porque eu tenho vasos emprestados. São meus irmãos que estão na igreja junto comigo, são aqueles que sobem o monte junto comigo, são aqueles que estão nas campanhas junto comigo, esses são meus vasos. E ao mesmo tempo, eu também sou um vaso emprestado deles. Então busque esse vaso emprestado. Mas o azeite é você. Você que tem que ir atrás do seu azeite. E como é que se compra esse azeite? Como é que se busca esse azeite? Esse azeite você busca quando você está indo para a igreja, quando você está subindo o monte, quando você está jejuando, quando você está orando na madrugada. Isso é buscar o azeite. Mas é muito fácil eu pegar aquele que sobe o monte, pegar aquele que vai para as campanhas, pegar aquele que ora na madrugada, pegar aquele que está sempre buscando a presença de Deus e falar para ele, me dá do seu azeite. Vá buscar o seu azeite. Porque quando Jesus voltar, só vai subir aquele que tiver com azeite. Só aquele que tiver a marca de Deus. Só aquele que tiver a presença do Espírito Santo. Só vai subir um povo eleito, um povo separado, um povo que tem se preparado para esse grande dia e não está longe de acontecer. Vocês podem ver o que está acontecendo por aí, a terra toda ferida com essa doença maligna, com essa doença terrível que assolou o mundo inteiro. Nós estamos vendo aí tragédias como essa agora que aconteceu, essa tragédia com a água lá em Petrópolis. Nós estamos vendo aí rumores de guerra da Rússia querendo invadir outro país. Olha como é que estão as coisas. E a Bíblia diz que isso são só o princípio das dores. Então, o que mais que você está esperando acontecer para você entender que Jesus já está voltando? A Bíblia diz que ele vai vir como um piscar de olhos. Vai ser tão rápido que quando você pensar que não, já fomos. A igreja já foi. Quando você pensar que não, já não vai ter mais o Espírito Santo aqui para te ajudar. Então, essa é a hora. Que você que se encontra afastado, volta para Jesus. E você que ainda não aceitou Jesus, conheça Ele. Vai conhecer Jesus. Você vai ver como servir a Deus é maravilhoso. Servir a Deus é tremendo. É muito bom você servir a Deus. Fica com essa palavra e tenha uma boa noite, em nome de Jesus.